atual com o que nós estamos vivendo hoje. Então, essa palavra da Torá é para você. Pega a pipoca, não sei se aí tá chovendo ou não, e senta todo mundo na sala, fique ligado, porque a luz da Torá, ela vai chegar até você. Agradeço a Kadosh Baruch Hu por mais um dia, por mais uma oportunidade que ele me deu de estar aqui, transmitindo uma faísca de luz. E quando uma faísca de luz chega, a escuridão desaparece. Bom, eu já quero falar aqui com o meu convidado, meu amigo, Rosh Dan. Rosh, para quem não te conhece, que eu duvido, que o senhor já é meio sócio aqui também, fica à vontade. Baruch Hashem, quero saudar a todos com uma shalom para cá a todos, que o Eterno venha te abençoar, por você dedicar esse tempinho, por estar aqui nos assistindo, Baruch Hashem. crescendo um pouco mais no conhecimento da Torá, né, das Escrituras, de sabedoria do Eterno. Sou Rosh Dan, estou ali à frente de uma Beit, aqui em Carapicuíba, Beit Shuvá. E nós estamos no caminho ali da Teshuvá, estudando Torá todo Shabbat, estudando através das Parashiot. E hoje nós vamos tocar aqui num tema bem bacana. Bem bacana, né? Gente, você que quer visitar uma sinagoga, Carapicuíba, eu já tive lá várias ou algumas vezes? Algumas vezes, então tem que voltar. Gente, muito acolhedor, sabe? Um lugar muito aconchegante, um povo assim que parece que você já está na sua casa. Vale a pena. A gente fez leitura da Torá, fizemos um cortejo da Torá, dançamos com a Torá, ouvimos Parashá, vale a pena. Então, entre em contato que eu mando você por Rosh Dan. Rosh, mas vamos lá, tem um assunto importante, sei que muita gente está ansiosa, muita gente no processo de techuvá. Sim. Eu estava falando no nosso grupo Chama Israel, e falei no Instagram também, que é um tempo, né, sobre que nós estamos vivendo. Um tempo em que as pessoas estão vindo, né? As pessoas estavam em diversos lugares, estavam no catolicismo, no espiritismo, nas igrejas evangélicas, e parece que todo mundo agora resolveu dar um start e falar, peraí, a lei não foi abolida. E ela resolveu retornar, fazer a techuvá. Mas eu acredito que a maioria não está entendendo esse mover do Eterno, que na realidade é uma profecia. Sim. E está ligado com as tribos. Exatamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho para quem está iniciando a techuvá e não sabe de onde veio, o que está acontecendo para ela conseguir se localizar. Sim. Fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Claro. Para que a gente possa adentrar e mergulhar um pouco mais no assunto. Sim. Né? Eu sei que muitas pessoas vêm do cristianismo e eles têm alguns dogmas na mente, que às vezes não conseguem enxergar esse assunto nas escrituras sagradas. Sim. Né? Não dão tanta importância na questão de Israel, das tribos, dos reinos, das profecias messiânicas para o povo, mas eles leem, né, o Taná, né, como os cristãos conhecem o Antigo Testamento, com as profecias como algo mais pessoal. Então, eu leio as profecias como algo pessoal. Eu pego aquilo para mim. Deus está falando para mim. Para mim, porque eu tô, pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou passando. Né? E não enxerga isso como um todo. Como um projeto futuro para o povo de Deus como um todo. Né? Sim. Então, eu acho que quando você pega essas profecias para algo pessoal, você acaba deixando de lado a importância coletiva e realmente para quem foi escrito e por que foi escrito aquilo. Então, é dentro dessa análise que a gente inicia falando desse assunto sobre as tribos perdidas, né? Que talvez é um conceito que muitos cristãos não conhecem, mas no meio judaico é um assunto muito conhecido. Né? Então, eu quero iniciar esse assunto contextualizando sobre o povo de Israel. Na vez passada que eu vim aqui, nós falamos sobre o arrebatamento e eu contextualizei o arrebatamento tocando um pouco nesse assunto. Sim, muita gente ficou alvoroçada, tem que voltar para falar. Valeu, era um rachê. Isso vai surgir muitas dúvidas e isso é bom. Tá? A dúvida, eu sempre falo para as pessoas lá na nossa Beit, a dúvida não é algo ruim.
tá? É bom. Não é algo ruim, é algo bom. Quando surge dúvidas, quer dizer que você está aprendendo. Você vê isso, você que é pai, que é mãe, você vê isso no seu filho. Quando ele começa a crescer, ele entra numa fase chamada por quê, né? É por que disso, por que daquilo, por que disso, por que daquilo. Então, Acho que nunca para, viu, Luiz? Nunca para, nunca né? Sempre fica, é por quê. Sempre. Mas é porque o cérebro, né, do bebê, ele tá como uma esponjinha ali. Tudo ele quer aprender. Sim. Então, a palavrinha que ele usa para aprender é o porquê. É o porquê. Por que disso, como disso, quando disso, né? E isso é bom. Isso quer dizer que a criança está evoluindo, né? Em sabedoria, em conhecimento. E nós também, quando começamos a questionar coisas bíblicas, isso não é ruim, o questionamento é bom. Né? Quer dizer que nós estamos crescendo, evoluindo, aprendendo. Então, da primeira vez que eu vim aqui, eu deixei sim alguns pontos em abertos, propositalmente, porque eu sei que muitas pessoas vão ficar com dúvidas e vão querer buscar mais. Né? Isso é interessante. Com certeza. Né? Elas têm que ter essa sede de buscar mais. Sim. Né? Contextualizando aqui o nosso assunto, eu falei sobre os 3 reis de Israel, que o primeiro foi Davi Meller, depois Salomão, primeiro Shaul, depois Davi e depois Salomão. Uns termos em português nós conhecemos, Saul, Davi e Salomão. Após esses 3 reis, né, que cada um reinou sobre Israel 40 anos, o reino foi tirado da mão de Salomão e foi dividido em 2. Sim. Né? Então é aqui que inicia uma história de separação e é aqui que inicia a história do contexto gentil no povo de Israel. Né? Porque eu vi que teve alguns comentários no vídeo passado falando, eles estão excluindo os gentios do plano de Deus. Parece que Deus não quer os gentios. Sim, né? sim. Se você assistir novamente, você vai ver que eu não disse isso. Né? Eu não disse que o Eterno não quer os gentios, está excluindo os gentios de ter uma aliança com Deus. Eu disse que o Eterno não fez uma aliança com os gentios. Né? Isso não quer dizer que o Eterno não quer os gentios. Deixa eu virar aqui, que eles estão falando que o som do senhor... E tá agora, baixo. Pessoal? Tá bom? Dá um joinha aí, fala tá bom, tá bom, tá bom. Está ok para eu poder prosseguir aqui. Isso, que é muito importante que ele vai falar. Você vai conseguir se localizar, entender o processo que está acontecendo na sua vida. E quando a gente se localiza, não, eu tô aqui que o Eterno me trouxe, é por isso que eu despertei, é por isso que agora eu tô cumprindo Torá, quero comer kasher, você vai entender. Isso é muito importante. Então, presta atenção, foi difícil para estar aqui, foi difícil para estar aqui. O Orochi estava aqui desde o início, ele viu, porque achando que tem algo especial para você. Verdade. Então, fica ligado. Verdade. Vamos lá. Tá tudo ok? Deram um joinha aí? Tá tudo ok? Vamos ver. O som tá... Agora bacana. melhorou. Baruch Hashem. Então vou falar mais pertinho aqui do microfone, que eu vi que ficou melhor. Agora sim, a Silvinha, quero dar um beijo pra todo mundo aqui. A Silvinha, a Luciene, a Renata, querida, tá aqui. O pessoal dá qualquer question, vocês estão vendo minha pulseira? Mas depois eu quero falar com muito tempo. E hoje o tempo é do Roxidan. Olha, gente, beijo pra todo mundo, no coração. E agora fique ligado, antena ligada. Peça pra Kadosh Baruch Hu abrir somente seu coração para que você entenda o processo que você está passando. Curte, compartilha e chama um amigo que não está entendendo nada, fazendo aquela confusão. Agora é a hora de entender. Exatamente. Então vamos lá. Esse assunto sobre as tribos, ele vai falar de um assunto passado, né, o que aconteceu no passado, um processo no presente que está acontecendo hoje. É um cumprimento profético do que está acontecendo hoje. Uhum. E também ele remete ao futuro, na redenção do povo de Deus. Tá? Então vamos lá. Continuando, o povo de Israel, como um todo, as 12 tribos, depois que Salomão ele morre, o seu filho Roboão assume o reino. Né? Sim. Porém, um homem chamado Jeroboão, da tribo de Efraim, ele se rebela contra Roboão, que é filho de Salomão, e ele acaba dividindo o reino. E isso aconteceu propositalmente
pelo Eterno. Né? Sim. Ele usou um dos seus profetas, o profeta Aías, que encontrou Jeroboão no meio do caminho e rasgou as suas vestes em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão. E disse que a partir daquele momento o Eterno estava entregando na mão de Jeroboão 10 tribos. Então, ele estava dividindo o seu próprio reino, porque o reino de Israel é o reino do Eterno. Ele é dono do reino de Israel. Então, tanto é que quando ele colocou juízes e colocou reis, eram apenas representantes do Eterno. Sim. Porque eu sei que vocês vão lembrar quando o povo pede um rei, né? E Samuel chega para o Eterno e fala, o povo está pedindo um rei, né? O povo não me quer mais. Aí o Eterno falou assim, não, eles não estão rejeitando a você, eles estão me rejeitando. Né? Sim. Então, o Eterno é que coloca, o Eterno é que levanta reis e que tira reis do comando de Israel. Tá? Então, o que acontece? A partir desse momento, há uma divisão no povo de Deus. Né? 10 tribos para o reino do norte, que é conhecida como Casa de Israel, e 2 tribos para o reino do sul, que é conhecido como Casa de Judá. Isso é muito importante você entender, porque vai ter muitas profecias que vão ser direcionadas para as 10 tribos, que é o reino do norte, Casa de Israel. E tem muitas profecias que são direcionadas para o reino do sul, né, que é Casa de Judá. Então, quando a gente entende isso, a gente não mistura as coisas. Né? Isso é importante a gente entender. Quando a gente pega, por exemplo, um profeta que vai deixar isso muito claro sobre a divisão desse reino e a profecia que há para o reino do norte, para o reino do sul, é o profeta Oséias. Quando ele diz, vai, casa com a mulher de prostituição e você terá 3 filhos. Né? O nome de um é Gisrael, que Deus semeia. O nome da outra é Loami e o nome do outro é Lohuamá, né? Que é não meu povo e sem misericórdia. Tá? Então, o Eterno não teria mais misericórdia das 10 tribos. É uma sentença que o Eterno está dando para as 10 tribos, a casa de Israel, dizendo assim, ó, não terei mais misericórdia de vocês, vocês não serão mais meu povo, e eu vou espalhar vocês na terra. Né? Ele ia semear, né, a semente de Abraão, que está ligado com a promessa de Gênesis 12, que ele disse que Abraão seria pai de multidões, Sim. que ele não poderia contar, porque seria como a areia do mar e as estrelas do céu. Então, aqui é um cumprimento também para Abraão, porque ele pega as 10 tribos, a semente de Abraão, e espalha na terra. E essas tribos, ela começa a se disseminar na terra, a se misturar com outros povos e com outras nações. Automaticamente, quando a semente de Abraão ela é misturada com outros povos e com outras nações, esses outros povos, os filhos desses povos com essas nações, também agora terão uma centelha de DNA de Abraão. Então, Sim. elas também serão uma parte filhas de Abraão. Então, Sim. é assim que a história começa a desenrolar. O Eterno começa a espalhar por toda a terra, começa a semear por toda a terra a semente de Abraão. Através do pecado daquele povo, uma sentença de castigo para as 10 tribos. No futuro, ele iria retomar, porque quando você lê Oséias capítulo 1, você vai ler com calma, você vai ver que ele vai falar para Oséias pegar essa mulher, ter esses filhos, e depois ele diz assim, ó, isso aqui é o que está acontecendo comigo. Eu vou pegar essas 10 tribos e eu vou espalhar elas na terra. E quando eu espalhar elas na terra, haverá um dia que elas vão se multiplicar muito, que não se pode medir nem contar. E aí eu trarei elas de volta. Então, observe que isso aconteceu no passado, ficou uma promessa no ar. Quando que isso vai acontecer? Quando que o Eterno vai trazer essas tribos de volta? Mas aí fica meio complicado de entender quem são essas tribos, porque elas Sim. foram espalhadas, elas foram misturadas. Sim. Então, quem faz parte dessa tribo? Como que o Eterno iria desmembrar essas pessoas do meio das nações e elas poder ser identificadas como tribos de Israel? Olha, gente, eu fiquei arrepiado, não sei você aí. Mas Sim, não achei. Porque observe que essas pessoas agora não guardam mais Shabat.
Estavam espalhadas. Elas estavam espalhadas. Junto com as nações. Junto com as multidões. Sim. Então, essas pessoas agora não têm mais Torá. Essas pessoas agora crêem em outros deuses. Sim. Essas pessoas agora não se vestem como elas se vestiam antes. Elas não falam o mesmo idioma que elas falavam antes. Então, elas se misturam. Só que o Eterno disse que a descendência desse povo iria voltar. E como? A pergunta é, como que o Eterno iria tirar das nações esse povo? Porque, aos olhos humanos, Rivka, isso é meio que impossível para a gente, né? Difícil, sim. Isso é impossível você chegar e falar, olha, aqui estão as 10 tribos aqui nesse local. Porque você vem. Exatamente, não, é difícil. É muito difícil. Mas para o Eterno nada é impossível. Nada. Então, ele sabe como que ele usa os seus meios. É interessante que a gente lê uma parte da Brit Hadashah e a gente vê que os fariseus daquela época chegaram para, se não me engano, foi João Batista, e falaram assim, nós somos descendência de Abraão. Né? E ele diz assim, Deus pode suscitar dessas pedras descendentes de Abraão. Então, você não se vanglorie com isso, não. Não, que você achando muita coisa, menos. Que o Eterno pode suscitar dessas pedras descendentes de Abraão. Isso aconteceu no passado, não com pedras, mas com Moshe. Ele falou, vou matar todo mundo através de você, eu vou suscitar uma descendência. Moshe falou, não, Senhor, não faça isso. Né? Continuando aqui a história, gente, nós vemos que depois dessa separação houve exílios. Né? Depois que o povo foi dividido, houve reis que reinaram sobre as 10 tribos, elas estando ainda na terra de Israel. E esses reis, eles foram cada vez mais se afastando do Eterno. Então, por isso que o Eterno deu essa sentença de espalhar eles, de tirar eles da terra. Porque o povo de Israel, ele está totalmente... a aliança com o Eterno está totalmente ligada à terra e ligada à Torá. Tanto é que em Oséias mesmo, ele vai dizer assim, que para ele castigar o povo, ele tinha que tirar o povo da terra, afastar o povo da terra e afastar o povo das festas, do Shabat, da lua nova, da Torá. Então o Eterno falou assim, eu vou castigar vocês. Então, para castigar o povo, ele falou, vou tirar a Torá de vocês. Eu vou tirar vocês da terra. Porque quando o povo está ligado com a Torá e está ligado com a terra, o povo é pleno. Sim. O povo está completo. Então, todo judeu que está fora de Israel, ele anseia um dia pela redenção final, que é voltar para a terra da sua herança, que é voltar para Israel. Que o Eterno vai trazer o seu povo de volta para a terra de Israel. Então, quando o Eterno decide castigar aquele povo, ele permite os exílios. Tanto o exílio assírio, que pegou as 10 tribos e levou embora, quanto o exílio babilônio, que foi também um castigo pelo povo não guardar a Shemitah, né? Que deixara a terra de Israel descansar a cada 7 anos. Então o povo foi para o exílio, né? Babilônico também, isso foi um castigo. Foi. Mas só que a casa de Judá, ela permaneceu em Israel por um tempo, ela guardou a Torá, ela segurou ele. O povo judeu foi o guardião da Torá. Foi o guardião da Torá. Daí vem o conceito da religião judaica chamar judaísmo, porque era a religião do reino do sul, que é a casa de Judá. Então, a religião da casa de Judá é o judaísmo. Né? Então, daí vem esse conceito. Por quê o judaísmo? Porque esse povo do reino do sul, mesmo depois do exílio, eles se arrependeram e continuaram guardando a Torá. Aí nós vemos o povo voltando para a terra, reconstruindo os muros, reconstruindo o templo com Esdras e Neemias. Né? Então, nós vemos toda uma restauração da terra. Nós vemos, antes dessa restauração, o profeta Daniel entendendo que o exílio duraria 70 anos. Então, tudo isso a gente precisa entender para saber da história, do cumprimento, das profecias. E quem sou eu hoje na história, no meio dessa profecia, no meio, né, desse livro, desse grande livro que o Eterno deu para a humanidade, né? Logo, o que acontece com o povo de Judá? O povo de Judá volta para a terra e continua ali, né? E aí, até a época de Yeshua, eles estão ali na terra. Veio também o Império Otomano, que teve a guerra, daí onde surgiu também a festa de Hanukkah, né, que é também conhecida como festa da dedicação.
Mas o povo da tribo de Judá, do reino de Judá, permaneceu guardiões da Torá. Tanto que a maioria dos sacerdotes, levitas, permaneceram ali, porque a capital de Judá era Jerusalém e eles permaneceram com Beit HaMikdash. Né? E o reino do norte, a casa de Israel, quando a Assíria veio e tomou eles em meados de 722, antes da Era Comum ou antes do Mashiach, eles foram tirados da sua terra e o povo assírio colocou outras nações e outros povos para habitar na terra de Israel, na terra das 10 tribos, com a capital de Samaria. Então, houve uma mistura naquela época de remanescentes das 10 tribos com outras nações. Né? Então, sempre foi um intento dos outros povos acabar com o povo judeu fazendo disseminação, né? Fazendo com que o povo se misturasse. Né? E o povo sempre teve essa cultura de não se misturar, de até casar primos com primos, sim, né? Sim. Que depois a Igreja Católica no Brasil colocou medo nas pessoas, dizendo que não podia casar primo com primo, que nasceria deficiente, né? Tudo mentira, tudo mentira pro povo, tudo mentira para o povo não casar entre si e não levar a descendência e a cultura judaica adiante. Então, o que acontece? Quando o povo judeu permanece na terra e leva a Torá adiante, ali surgem também as sinagogas, enfim. Eles levam a Torá adiante na terra de Israel. E as 10 tribos não. Elas saem dali, poucas pessoas ficam, vêm para a terra de Israel, para Samaria, que é a capital, outras nações, e eles são disseminados, e dali surgem os samaritanos, que são uma mistura de povos. É por isso que quando a gente chega ali na Brit Hadashah, mais conhecido aí pelos cristãos como Novo Testamento, nós vemos que os samaritanos não falavam com os judeus, porque os samaritanos queriam retornar ali, mas com suas práticas, com suas misturas de outras religiões, de outros deuses. Parece alguém que o senhor conhece hoje? Parece muito. Né? Quer voltar pro judaísmo, mas quer dar um jeitinho. Quer dar um jeitinho. Não torresminho pra comer, alguma coisa ali no meio. Achando que tá tudo bem. Gente, ó, vocês estão entendendo agora, né? Olha, muito claro. Hashem deu alguma coisa ali muito errada, falou assim, vou disseminar, vou tirar tudo que é bom. O que é bom? Festa, Shabat, tudo. Isso é bom. Dispersou. E continuaram as tribos ali guardiãs, tá? Ali da Torá, Baruch Hashem por isso, sim, né? E aí paramos em Samaria. O pessoal estava meio misturado, exatamente, queria voltar com umas práticas, mas queria voltar para o judaísmo. Aí vamos pensar assim, aí os judeus mesmo que guardaram, nem queria conversa com eles. Não. Gente, você tá vendo um filme de hoje. Eu tô na minha cabeça. Sim. Não, parece que não mudou, né? Essas coisas, né? Parece que não, acontece. O senhor sabe, eu queria até dar um gancho. Esses dias eu estava comentando que a gente estava conversando com um rabino da ortodoxia. E, assim, muito se fala que, eles não aceitam Yeshua, então tem raiva de nós. Tem uns doidos que ainda tá nessa vibe. Mas eles têm muito respeito, né? Tem Torá, sabe o que a palavra pesa. E eu encontrei com um deles, né, e conversando, entendi o porquê que às vezes eles têm esse receio de nós, por causa dessas misturas, sabe? Para eles é assim, é a morte. Alguém que queira dar um jeitinho na Torá, que é tão preciosa pro povo. Sim. E é como se a gente fosse um inimigo, aquele que faz isso. Sim. Como os gregos, como o pessoal de Samaria. Então, para eles, isso assim é um inimigo. Tá tentando manchar, misturar, distorcer a Sagrada Torá. Infelizmente, o Orochi é Orochi. É um líder de uma sinagoga. Eu converso também com pessoas. Às vezes não é mais ou menos isso, Orochi? Sim. As pessoas querem que, ao invés da gente se adaptar, quer que a Torá se adapte a gente. Exatamente. Isso não existe. Não. Não existe. Eu vou falar uma coisa aqui, pegando um gancho também desse assunto, que eu sei que tem bastante cristão assistindo a gente. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai entender
mais ou menos como o povo judeu pensa. Sim. Qual é maior para você que é cristão? O Antigo Testamento ou o Novo? O que você acha, Rivka? Que eles vão dizer? Pro cristão? Qual é maior? O Nossa. Antigo Testamento ou o Novo? O Novo. O Novo, só o Novo. Esses dias eu tava falando com um senhor que tá em Techuvá. E ele falando, medite em Romano, não sei o quê. Sabe, às vezes eu tenho pedido pra gente, eu tenho ficado com ira. Aí eu falei assim, irmão, ó, com todo amor, todo respeito, eu não quero meditar. Eu vivi ali, eu já meditei tudo que eu tinha que meditar ali. Agora, todo o fôlego de vida que eu tenho, eu quero entender como eu devo guardar as festas, como eu devo guardar Shabat, como que eu devo comer. Eu quero recuperar meu tempo perdido. Eu tenho, assim, verdadeira, sabe, paixão, eu tenho amor. Então, não é que eu desprezo, mas eu já conheço. Você já conhece Yeshua? Você teve uma experiência com ele? Baruch Hashem, sabe que ele é judeu? Sabe que ele guarda a Torá? Então vai aprender a guardar o que ele guardou. Exatamente. É isso que eu penso. Exatamente. Sabe, eu não consigo entender gente que diz que está em Techuvá e só sabe fazer isso. Falar sobre isso. Exatamente. É o Novo. Hoje é o Novo Testamento. Então, aí que está o problema. Porque o cristão, ele enxerga como o Novo Testamento maior que o Antigo. E nós, judeus, não enxergamos assim, né? Não. A Torá, ela é maior do que o livro dos profetas, do que o livro histórico, como Reis, Crônicas, enfim, qualquer outro profeta como Isaías, Jeremias. A Torá, ela é maior do que todos esses, inclusive maior do que a Brit Hadashah. Muito lógico e evidente. É só você fazer uma análise. A Shen falou assim, ó, lá no começo falou, faz isso, gente, faz isso. E aí nós estamos seguindo, fazendo. E o Novo Testamento também fazendo. Sim. Né? Então, não houve um novo. Não. Negativo. Não houve um novo. É porque as pessoas assimilam testamento com a escritura. Escritura não é testamento, tá? Eu estou usando aqui o termo Antigo e Novo Testamento para vocês entenderem, mas a gente não conhece como testamento, tá? São antiga e nova aliança. Eu vou explicar isso daqui a pouco, que existe. Esse conceito existe. Mas o conceito de testamento como escritura, a escritura sagrada, o que você conhece como Antigo Testamento, ele não é Antigo Testamento. Yeshua nunca chamou aquilo de Antigo Testamento e nem sequer nenhum apóstolo chamou aquilo de Antigo Testamento. Eles sempre chamaram de escrituras sagradas. Nunca aquilo ali foi chamado, intitulado como Antigo Testamento. Então é errôneo quando você pensa isso. Tá? Então o Taná, a escritura sagrada, se ela é sagrada, ela não é antiga. Ela não é passada. E tem gente que fala o Velho Testamento. Que velho. Escritura sagrada é sagrado. O que é sagrado é atemporal. Ele é sagrado. Perpétuo. Não tem como. Então, como que você enxerga? Vamos fazer uma análise aqui, para você que respondeu, que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, né, os escritos após o Mashiach, são mais valiosos do que o Taná. Olha só. Quem foi que validou a Torá como escrituras sagradas? Moshe, né? Josué. Aí a gente vai entender os profetas, porque todos os profetas profetizaram para Israel porque Israel estava se desviando da Torá. Então, a maioria das profecias eram essas. Voltem para a Torá. Então, eles estavam enfatizando o quão sagrado era a Torá. Então, isso é muito simples de entender. Que quem validou... também, né? Fala. Exato. Como disse o profeta, senão ia falar, não, o que disse o profeta aí não tá valendo mais nada, agora é tudo novo. Não. Nunca ninguém falou isso. Então, a própria Taná se valida. E quando nós lemos o Novo Testamento, a Brit Hadashah, ela valida o Antigo. Porque as escrituras que Yeshua usava para pregar que ele era o Messias, era o Taná. As escrituras que o Rabino Shaul, que todos os outros Shalia, os apóstolos, usavam para pregar que Yeshua é o Mashiach, era o Taná. Então, eles validaram que aquilo era o Antigo Testamento. Quando você vê Shaul escrevendo para Timóteo, se apega com a escritura sagrada. Que escritura, né? Que era? Então, era o Taná, gente. Era Torá, era Taná, não tinha ninguém que escreveu ainda a Brit Hadashah. Exatamente. A Brit Hadashah nem era escritura. Então... Ela passou a ser escritura 300 anos após a morte do Mashiach. Então, era apenas carta. Sabe quando você pega uma mensagem de WhatsApp, hoje, ou um e-mail, você escreve,
Imagine que você é um líder e funda e você começa a ir para locais remotos e começa a ensinar a Torá para as pessoas e elas começam a entender e mostrar o Mashiach e elas começam a aprender e ali elas fazem um centro de estudo e daqui para lá na nossa tecnologia a gente começa a mandar orientação. Eu sou roxo, tenho o meu rabino, então eu vou pegar a orientação com o meu rabino. Então ele vai chegar e mandar mensagens para mim, mensagens para minha Kehilá, de orientações, como que nós temos que viver. E aquelas mensagens que ele está me mandando é para a orientação da minha Kehilá, que era o que estava acontecendo. O Rabino Shaul mandava orientação para os roxos na sinagoga, que era Timóteo, Tito, né? E lá em Corinto também a mesma coisa, em Filipenses. E a orientação deles era baseada no quê, Roxo? Era baseado na Escritura Sagrada, que era a Torá. Não era baseado em outro lugar, a gente nem tinha outro. Aí você imagina, Rivka, hoje eu pego uma mensagem que um rabino me manda para orientação da minha Kehilá e eu digo que aquela mensagem, olha só, eu digo que aquela mensagem, que aquele e-mail é maior do que a Torá, que é a Escritura Sagrada que ele está ensinando. Hasve Shalom. Então, é isso. Gente, é isso que você está fazendo quando você acredita que a Brit Hadashah é maior do que o Taná. Você está pegando as cartas de orientações que estão baseadas no Taná e dizendo que essas cartas invalidam o Taná. O que meu rabino me diria se eu digo assim, essa mensagem que você está dizendo aí está invalidando a Torá? Ele falava, Hasve Shalom, filho, você está entendendo Deus tudo errado. Livre. Você está entendendo tudo errado. Eu imagino os apóstolos, Rabino Shaul, se revirando no túmulo, dizendo que o que eles escreveram, dizendo que o que eles escreveram está anulando a Torá. Então isso não faz sentido nenhum. Como que eles se baseiam na Torá e depois escrevem cartas que anulam a Torá? Não faz sentido nenhum. São esquizofrênicos, uma hora falam uma coisa, outra hora falam outras. Então essa é a diferença do cristianismo, a maior diferença do cristianismo para o judaísmo. É quando você olha para o seu Novo Testamento e diz tudo que está escrito ali é maior do que está lá nas Escrituras Sagradas para a gente. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum mesmo. E aí a gente entende porque eles ficam nervosos. Sim. Eu entendo. Tanto é, Rivka, que eu acabei de falar que quem validou como Escritura Sagrada, como inspiração divina para nós, foram Moshe, os profetas, Yeshua, que é o Mashiach, e os apóstolos validaram que o Taná é Escritura. Agora eu te pergunto, quem foi que validou que o Novo Testamento é Escritura para você que é inspirado? Me responde. Coloca aqui no comentário. Quem foi que validou? Porque eu tenho quando eu digo que o Taná é maior, eu tenho a validação de Moshe, dos profetas, do Mashiach e dos Talmidins, dos apóstolos. E agora fala para mim aí, cita quem foi que disse que o Novo Testamento é maior do que o Antigo. Não é? Se eu posso dizer assim. Ou se a Brit Hadashah é maior do que o Taná. Isso não existe, gente. Aí eu pego pessoas comentando. Aí, quando eu pego comentários na internet, não tem como eu responder aqueles comentários com a ótica que eles estão olhando. Não dá. Não tem como. Por quê? Quando você enxerga a Brit Hadashah como maior do que o Taná... Estão perguntando assim, que cédula que foi rasgada? Cédula que estava... tem que ler o texto lá. A cédula que estava contra nós. O que é? Gente, você tem que entender... Gente, o que o Shabbat tem disso? Me dói até a alma. Não tem nada a ver. O que estava contra nós é o quê? Presta atenção. Quando nós lemos a Torá, nós vemos que cada vez que a gente descumpre uma mitzvah, a gente tem uma... É igual a lei de hoje. Se você descumpre uma lei, o que vem contra você? Uma condenação. Se o marido agride a mulher... ela vai até a polícia, abre um BO, um boletim de ocorrência contra o marido. E ele pode ser preso e condenado por isso. Sim. Agora, o que Yeshua fez? Rasgou esse BO que estava contra nós. Essa cédula de condenação, porque quem peca está... A Brit Hadashah diz assim, aqui todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando você descumpre a Torá, automaticamente vem condenação sobre a sua vida. E o que o Mashiach fez? Rasgou essa cédula de condenação. Ele não rasgou a Torá. Ele não jogou a lei no lixo. Então, essa interpretação de dizer que a cédula que era contra nós
é a lei, não faz sentido. Por quê? Sabe por quê? A lei é maravilhosa. Lógico, o próprio Rabino Shaul que escreveu isso, dizendo que Yeshua rasgou a cédula que era contra nós no madeiro, ele mesmo diz assim, a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, Romanos 7. Calma aí, gente, se a cédula é contra nós, então o que é santo, justo e bom é contra nós? Gente, é isso que você está dizendo? O Orochi falou assim, nós estávamos com essas tribos perdidas. O que fez para castigar? Tirou Shabá, festa de luas novas, as festas do Eterno e tal. Ó, o castigo eu vou dar. Gente, é um castigo. Hasve Shalom, Deus nos livre disso. Aí chegou o Rabino. Que Rabino que chegou até você para te trazer de volta? O Rabino Yeshua. Sim, sim. Então ele tá rasgando, olha, sabe tudo isso que você não fez, que devia ter feito? Mas foi providência do Eterno. Você não guardou Shabbat, você não fez festa, você tem relação sexual quando tá no período menstrual, você come porco, sabe essa cédula? Eu tô rasgando agora para você voltar e começar a cumprir Torá e poder participar do reino. E todo reino tem uma lei. Não existe um reino, faça tudo o que você quiser, eu já fiz e boa. Isso não existe. Isso é Roma, gente. Isso tem que sair do coração de vocês, porque nós estamos num tempo que nós estamos vivendo essa profecia, que, sabe, eu entendo que essa profecia está sendo cumprida, mas eu também sinto que as forças ruins, elas estão se movimentando de uma certa forma com que o óbvio não seja visto. Exatamente. Deixa eu tentar ser mais claro aqui, para que essa pessoa possa entender. Lá em Gálatas vai falar que a maldição da lei que estava sobre nós foi levada sobre o Mashiach. E quando esse termo é apresentado, a maldição da lei, as pessoas acham que é a lei que é maldita. Gente, Deuteronômio 28, o monte das bênçãos e o monte das maldições. E as maldições são para quem, Rivka? Não são para quem não cumpre? Para quem não cumpre. Então, ou seja, se você está dizendo que essa cédula, né, que você colocou aí, é a Torá, então vamos lá. O que era contra nós? Vamos para os 10 mandamentos. Não terás outros deuses. Isso era contra nós. Foi rasgado, então, no madeiro. Então, você pode ter outros deuses. Né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, era uma cédula contra nós. Foi rasgado. Agora, você pode falar o nome do Eterno que hora que você quiser. Né? O Shabat... Né? Eles rasgaram mesmo de qualquer jeito e colocaram o domingo no lugar. Agora, não terás... honra teu pai e tua mãe. Não... O povo tá matando. Não, agora o Mashiach rasgou essa cédula de honra teu pai e tua mãe. Agora você pode desrespeitar pai e mãe. Não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não roubarás. Então quer dizer que isso daí rasgou e você pode fazer tudo isso. Então é isso. A cédula é a Torá, então. Não é, gente. Você tem que aprender a olhar, a tentar interpretar o que os talmidins, os apóstolos, estavam tentando mostrar para as pessoas naquela época. Nós estamos num abismo de mais de 2.000 anos desses escritos. Sim. Você quer interpretar com a ótica de hoje, com a ótica atual? Não tem como. Então você tem que entender uma coisa. A Brit Hadashah, ela tem que ser submissa à Torá. Ponto final. Se eu não entendi, a pessoa nos tempos de hoje não entendeu o que quer dizer aquilo, dá a entender que ele está anulando. Anulando eu sei que ele não está. Então eu preciso tentar entender o que ele está dizendo aqui. Como que eu vou interpretar isso daqui? Essa é a forma correta de você olhar para a Brit Hadashah e não olhar para cá e falar aqui é um escrito e aqui é outro. Tá? Gente, eu fui uma pastora, eu nunca escondi isso, até porque hoje eu estava estudando, depois eu vou gravar o meu videozinho. A gente não pode se envergonhar ou anular a nossa história, nosso passado. Sim. E faz parte da minha vida. E eu não tenho nenhum pingo de vergonha disso, muito pelo contrário. Hoje eu recebo muitos pastores, bispos que estão fazendo techuvá e eu consigo entender o que eles estão passando e o que eles estão sentindo. Agora, eu falo assim, será que eu sou anormal? Acho que eu era, oxe. Porque quando eu descobri, quando minha alma, a chefe falou assim, faísca acendeu, volta. Eu não tive problema nenhum. Eu falei, eu sei quem é Yeshua, acabou. Eu descobri agora que a lei não foi abolida. O que eu vou fazer
vou aprender a cumprir com excelência. Gente, foca na Torá. Vai pedir para alguém te ensinar como guardar Shabat de forma correta, como guardar as festas, como você tá ali em Deuteronômio 28, 1, você já entendeu? Agora, não entendi nada disso. Meu, fica lá, na igreja. O lugar não é no judaísmo, fica lá, fica lá. Aí a cédula para você não foi rasgada. Não. Fica lá, permanece. Agora, você sentiu, a sua alma se acendeu. Quantos testemunhos lindos que eu recebo de gente falando minha vida mudou. Então, mudou, Baruch Hashem. A minha também mudou. A do Rosh também mudou. Sim. De todo mundo que a gente conversa. Então, para de querer achar coisinha para justificar aquilo que você não quer assumir. Tipo, para de comer porco, para de comer sangue, para de fazer o que é errado e vai aprender o que é certo. Eu não sei. Baruch Hashem, nós não sabíamos. Nós estamos sendo chamados. A gente foi disperso. A gente perdeu. Mas hoje Hashem está nos chamando. E Baruch Hashem, que tem o Rosh, tem tantos aqui para te ensinar a fazer o quê? Ficar brigando? Então, mas não é briga de achar. Para. Nós não temos mais tempo para essas coisinhas, não. Nós estamos em tempo de aprender a Torá, voltar àquilo que foi apagado, porque nós temos que estar dentro da promessa de Arão. Uma multidão. Que multidão é essa? A multidão que vem voltando e cumprindo Torá, guardando Shabat, cumprindo leis familiares, Kashrut, é isso. Somos eu e você que estamos retornando. Mashiach não voltou porque nós estamos com essa palhaçada de ficar brigando por causa de Brit Hadashah, quando nós devíamos estar todo mundo guardando Shabat com excelência, fazendo nossas halotes, acendendo nossas velas, ensinando nossos filhos a fazerem alguma coisa. Quando isso acontecer de fato, Mashiach volta. Exatamente. Me empolguei. Não, tá certo. Muitas pessoas precisavam ouvir o que você tinha para falar, né? Foi até um desabafo. Exatamente. Gente, o que acontece? Continuando aqui o raciocínio. A Brit Hadashah não é maior que o Taná. Não é maior que a Torá, tá? Elas têm que estar submissas ali. Quem veio primeiro? Não foi o Taná? Ele é maior. Ele é a base de tudo, tá? O que acontece? Sabendo disso, algumas pessoas se perguntam, então, se a Torá é maior e a Torá é para mim, quem sou eu? Eu não faço parte da igreja, não sou os gentios? Gente, outro conceito errôneo. A palavra igreja foi uma palavra criada. Nem existe essa palavra, né? Nem existe essa palavra nas escrituras. Então, a palavra igreja é uma palavra criada. Fala, eu conheço a palavra igreja, que vem do grego, que é eclésia. Nossa. Essa palavra é interessante, que quando você lê o Taná, você não encontra essa palavra em português lá, igreja. Não tem. E quando você lê a Brit Hadashah, você encontra várias vezes essa palavra igreja. Só que calma aí, isso em português. Porque quando você pega, por exemplo, no grego, que é a palavra eclésia, que eu acabei de citar, você encontra ela várias vezes no Taná. E por que os tradutores não traduziram como igreja? Sabe por quê, Rivka? Por quê? Porque a palavra eclésia que aparece no Taná, no seu Antigo Testamento, ela é traduzida como congregação. Que está falando... Kehilá, em hebraico. Que está falando da congregação de Israel. Só que quando chega na Brit Hadashah, a palavra eclésia ganha um novo nome. Agora não é mais congregação. É igreja. Agora é igreja. Porque ele está dizendo o quê? Igreja é diferente de Israel. E nunca foi. Não. Quando nós vemos a palavra eclésia no Novo Testamento, na Brit Hadashah, ele está dizendo que é a congregação. E sempre houve congregação. Sim. Houve congregação no deserto. Houve congregação sempre na terra de Israel. Houve congregação. E após o Mashiach, isso não foi diferente. Havia congregações lá. Só que você fala assim, mas e os gentios? Como que a gente faz isso? Aí é onde a gente está no assunto aqui, sobre as tribos perdidas. Vamos retomar para a gente se encontrar lá na frente nesse assunto. Quando a gente começa a falar das tribos perdidas, que eles foram espalhados, e a história não acaba aí, Rivka. O Eterno usou seus profetas para falar com aquelas 10 tribos perdidas. Nós vemos isso em Ezequiel 37. Ezequiel 37, todo cristão conhece. Né? Conhece. O Vale dos Ossos Secos. Sim, campanha 1000. Nossa!
né? O vale dos ossos secos. Você entende que ali não é algo pessoal, porque as pessoas interpretam aquilo como algo pessoal. Ah, eu era um vale de ossos. Gente, aquilo ali é coletivo. Você acha a última bolacha do pacote. Gente, ali é uma profecia coletiva. E quando você lê, para quem? Agora que nós já sabemos que temos 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, a casa de Israel, casa de Judá, 10 tribos, 2 tribos, nós quando lemos Ezequiel, ele diz para quem é aquela profecia. Ele falou assim, olha, Ezequiel, ele diz que foi levado a um vale cheio de ossos e os ossos estavam sequíssimos. E depois ele olhou para Ezequiel e falou assim, pode esses ossos reviverem? Ó filho do homem. Aí já é um link com o Mashiach que se intitulava o filho do homem. Né? Ele pode esses ossos reviver? Ó filho do homem. Ele fala, Senhor, tu sabe. Ele fala, então profetiza. Foi o que o Mashiach fez. Profetizou. Sobre os ossos secos também. Olha o que acontece. Ele profetiza, Ezequiel profetiza sobre aquele vale começa a vir osso com seu osso, nervo com seu nervo, carne com sua carne, e cresce pele sobre eles, e tem um grande exército. Só que aquele grande exército faltava uma coisa, que era vida neles. Sim. Né? Que era o sopro, o vento, o rua de Deus. Né? E ele fala, então, profetiza, para que o Espírito venha sobre essas pessoas que venham dos 4 cantos. E quando ele teve aquela visão, porque na verdade aquilo foi uma visão, ele realmente não teve num vale com ossos secos, aquilo foi uma visão, ele falou, o que significa essa visão? O Eterno sabe quem é esses ossos secos? São toda a casa de Israel, as 10 tribos, que foram para as nações e estão lá, como nós estávamos falando aqui, lascada. Sem Shabat, sem Torá, sem festa, sem a terra, sem lua nova, sem mandamento. Sem bênção, então. Sem bênção. Era como que as pessoas que estão sem Torá. Ossos secos. Vale de ossos secos. Eu era ossos secos, você não sei. Eu era. Então, aquelas pessoas, a casa de Israel, o profeta Ezequiel está profetizando, dizendo que é a casa de Israel. Eles estão como ossos secos. Mas que o Filho do Homem profetizaria. Isso daqui também está apontando para algo futuro que vai acontecer com as 10 tribos, no meio das nações. Né? O Eterno iria através da profecia do Mashiach, porque a Torá chegou até nós, essa grande profecia que a Torá chegou até nós, através do Mashiach, que enviou os seus talmidins, os seus apóstolos. Sim. Então, nós recebemos essa profecia. Hoje não somos mais ossos secos, porque nós recebemos a profecia do Filho do Homem. Né? Então, coloca aí, hashtag, não sou mais ossos secos. Não sou mais ossos secos. Aqui um monte, Baruch Hashem. Então, ele profetizou para as 10 tribos. Né? Continuando o texto de Ezequiel 37, ele continua no mesmo assunto, dizendo assim, Ezequiel, agora que você está entendendo, pega 2 pedaços de madeira. Um você coloca para casa de Judá, que é as 2 tribos, reino do sul, e casa de Israel, as 10 tribos, e junta elas na sua mão. Né? Então, lá na frente é o que eu vou fazer, eu vou trazer de volta, lá em Ezequiel 37, você pode ler com calma, ele diz assim, eu vou tirar a casa de Israel dentre as nações para onde elas foram, e vou juntar ela com a casa de Judá. Baruch Hashem. Por quê? A casa de Judá tem Torá. Tem Torá. Então vocês precisam aprender Torá. Então quem está saindo das nações precisa aprender Torá. Baruch Tanto Hashem. é que a Brit Hadashah, ela vai decodificar essas coisas numa linguagem diferente. Romanos capítulo 11. Vai falar sobre a oliveira, sobre os galhos quebrados. Sim. Então é a mesma coisa. O galho de Judá está ali e o galho das 10 tribos estão sendo enxertadas na árvore. E outra, só para deixar claro aqui. A árvore não é Yeshua, não é o Mashiach. A oliveira é Israel. Baruch As pessoas Hashem. se confundem porque Yeshua fala, eu sou a videira verdadeira. Não se confunda. Não se confunda. A videira produz uvas. A oliveira produz azeitonas. São 2 árvores totalmente diferentes. Tá? Yeshua disse que era a videira e não a oliveira. A oliveira é Israel. Nos profetas, o Eterno diz, vocês são oliveira. Então Israel é oliveira. Então ele está trazendo de volta o seu povo. É aqui que entra, Arívica, os gentios.
O Eterno não fez uma aliança com os gentios. O Eterno está trazendo os gentios para dentro da aliança. E quando os gentios entram na aliança, eles não são mais gentios. Não são. Não. Mas tem que fazer o quê? Tanto o rabino Cumprir Torá. tem que cumprir Torá. Na aliança, como eu falei aqui no começo, o que está dentro da aliança é o quê? Uma promessa da terra, que nós vamos ver isso lá na frente em Apocalipse, a Nova Jerusalém, a terra está aí. E a Torá. Os mandamentos do Eterno. Então, bem-aventurado aqueles que cumprem os meus mandamentos, né? E eles terão direito à árvore da vida, né? Então, ou seja, quando o gentio se aproxima, ele entra na aliança, ele é enxertado na oliveira. Então, o gentio deixa de ser gentio, ele não é mais gentio. Sim. Tanto é isso verdade que eu estou falando, que essa profecia de Oséias, que foi direcionada às 10 tribos perdidas, o Rabino Shaul está dizendo assim, deixei Kefa, né, que é Pedro, para pregar para os judeus, e eu vou para os gentios. Sim. Em Efésios ele diz assim, vós que noutro tempo éreis gentios, vocês eram, ou seja, hoje vocês não são mais. Vocês não são mais. Ele começa a pregar para os gentios, e os gentios começam a adentrar na aliança, eles começam a fazer parte da aliança, eles começam a cumprir mandamento. Sim. Porque o Deus que deu a Torá para Israel, os gentios que estão adentrando estão cumprindo tem que cumprir essa mesma Torá, porque é o mesmo Deus, é o mesmo povo. E com excelência. Com certeza, assim como Ruth, que foi um exemplo para nós. Disse assim, olha, Noemi, agora o teu Deus é o meu Deus. E o teu povo é o meu povo. Então, as 10 tribos que estavam nas nações, o cumprimento profético está acontecendo hoje lá de Ezequiel. Também creio. Né? Aquelas pessoas, as 10 tribos estão sendo tiradas das nações. Né? E estão sendo unidas novamente agora à vara de Judá. Né? Porque o que dá vida a uma árvore é o quê? É a água, a terra onde ela está inserida. Lá em Salmos, número 1, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na Torá. E na sua Torá medita de dia e de noite. Assim será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando nós estamos ligados, meditando na Torá, conectados com a Torá, tem brahá para nós. Nós damos as nossas folhas, os nossos frutos em estação própria. As nossas folhas não caem, e tudo quanto a gente faz prospera. Então, o Salmo 1 se cumpre na nossa vida, como você falou aqui. A minha vida mudou, eu conheço a vida de muitas pessoas que mudaram, a vida do Roshidam mudou a minha vida, da minha família, de todos que estão ao meu redor, que cumprem Torá, mudaram. Então, a Torá faz isso com a gente. Essas pessoas que estão adentrando na aliança, está lá em Romanos 11 essa explicação, eles estão sendo enxertados. E agora eles estão fazendo parte da aliança do Eterno. E por que são duas alianças? A velha aliança e nova aliança. Aí a gente precisa ler um profeta. Ó, se você abrir aí na sua Bíblia, Jeremias 31, 31. Vamos lá, Jeremias 31, 31. Vai falar sobre a nova aliança e velha aliança. Não tem testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Tem aliança. Ó, e isso está profetizado muito tempo atrás. Isso não é conceito novo. Ó, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora sim, há um conceito de novo e aquele ficou para trás. Mas no judaísmo não é assim. Se já tem aliança, ele está fazendo a renovação dessa aliança. É uma aliança renovada. Eu estou renovando. São como duas pessoas que se casam. Elas não se casam de novo, elas renovam os votos. Sim. Então o Eterno se casou com Israel e agora ele renova os seus votos através do Mashiach.
Então não é a escritura, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A gente não usa esses conceitos. Não. A gente usa Brit Hadashah, que é escrituras da Aliança Renovada, e o Taná, que são as escrituras sagradas, que a gente cumpre e não é velho, não é passado, é muito novo. Né? Então ele diz assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, o reino do norte, e com a casa de Judá, que é o reino do sul. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado ou casado com eles, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei... Olha o que é aliança. Colocar a ordem. Olha o que faz parte da aliança. Colocarei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, como Noemi. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. É o meu povo. Eu tenho que ter aliança. Jeremias, aí você fala, mas eu não quero saber porque eu vivo pelo novo. Tudo bem. Hebreus. Vivo na graça. Hebreus capítulo 8. E versículo 8 também. Porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Eterno, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Eterno. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Que ele colocou? Lei? Lei no coração. Como é que você está dizendo para mim que essa lei... é aquela escritura, como foi o termo que a pessoa usou aí no comentário? Cédula. Aquela cédula. Ué, a cédula foi rasgada e ele está colocando a cédula no coração? Se você está dizendo que lei é cédula, como é que ela foi rasgada na cruz e está colocando aqui, escrevendo no coração? Não faz sentido. Pegou da cruz rasgada, agora colocou no coração. Não faz sentido, gente. Não faz. A cédula que está ali não é lei. Você que está interpretando que é lei. A cédula não é lei. Nunca foi. Nunca foi. É então, tão maravilhoso quando a gente cumpre, não é? Quando a gente cumpre, quando a gente compreende o que o Eterno tem para nós. Olha, tem um monte de gente aqui, eu não sou mais ossos secos, eu não sou mais ossos secos, não sou mais... Baruch Hashem, sua vida, isso mesmo. Nós não somos mais ossos secos. Nós somos um povo privilegiado. Eu me sinto privilegiada. Porque estou vivendo um tempo próximo a Mashiach. Eu sinto que, eu não sei quando, ninguém sabe, mas é muito próximo, porque está acontecendo agora. A gente está voltando, a nossa alma se acendeu. Nós somos privilegiados de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da Torá. Para você que está vindo, é um privilégio, Orochi. O tempo que nós estamos vivendo, nós temos que aproveitar, deixar de coisinha e viver Torá. Cumprir para que nós sejamos abençoados. Tem muita gente para chegar. Você tem que aprender, cumprir e ensinar. Que nem diz o Pirkei Avot. Aquele que aprendeu e cumpre, deve ensinar. E é isso que nós temos que fazer. Sim, sim. Verdade. Nosso tempo é curto. Exatamente. Então, o que acontece com as 10 tribos perdidas? Elas estão sendo encontradas. Baruch Hashem. O Mashiach diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas e delas são conhecidas. Sim. Porque quando o pastor fala, a ovelha conhece a voz do pastor, né? Sim. O pastor pode gritar de onde ele estiver, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, o Eterno está usando essa figura de linguagem, né? Algo real que acontece, que você tem 3 pastores com 3 rebanhos. Elas vão tomar água no mesmo ribeiro, elas se misturam. Mas quando os pastores chamam, elas reconhecem a voz dos seus pastores. Então, como que o Eterno vai tirar as 10 tribos dentre as nações? Usando o seu pastor, que é o Mashiach. Assim como está lá em Ezequiel 37, profetiza a esses ossos. Então, o Mashiach vai falar e essas pessoas vão ouvir. Então, quando você sente atraído pelo Eterno,
Sabe o que foi? É que você deu a voz, você ouviu a voz do seu pastor. Ele te chamou, ele está te atraindo. É por isso que você está sentindo interesse em cumprir Torá, em obedecer a Deus, em guardar Shabat. É por isso que agora você se sente mal comendo carne de porco, comendo camarão e outras coisas que a Torá proíbe. É por isso que você tem o desejo de receber o Shabat, de guardar o Shabat, de estudar a Torá, de fazer parte do povo de Deus. Então, eu vi muitos comentários dizendo, então Deus não quer os gentios. Acabei de falar que o plano de Deus, ao espalhar as 10 tribos das nações, é que ele quer os gentios. Ele quer muito. É por isso que ele fez com que as 10 tribos fossem para lá, porque quando ele trouxesse ela de volta, elas não viriam sozinhas. elas trariam muitas outras pessoas. Então, é assim que o Eterno atrai o seu povo. E aí a profecia de Ezequiel e de Oséias é que as 10 tribos que estavam perdidas, ele iria juntar novamente. Ia ser 12 tribos. E aí nós vemos o Mashiach, lá em Mateus, Matitiarro 10:6, dando ordem aos seus discípulos assim, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 15:24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a inclusão dos gentios na aliança. Eles deixarão de ser gentios, não serão mais. Estava perdido, mas foi achado. Mas foi achado. Tanto é, Rivka, que esse conceito, essa palavra gentil, até para Yeshua, não era um conceito bom. Sim. Né? Ele, de certo momento, ele diz assim, olha, se alguém pecar entre vocês, vocês o repreendam. Se você pegar esse irmão pecando de novo, leve a Querrilá. E fale na frente de todo mundo. Se outra vez ele pecar de novo, considere ele como um gentil. O próprio Mashiach dizendo isso. Considere como gentil, ou seja, não faz mais parte de vocês. Então essa palavra gentil, esse não é um conceito bom. Gentil é quem não faz parte da aliança. Da aliança. Né? Eu sou gentil. Não sou, eu fui. Foi, não é mais. O conceito gentil é quem não faz parte do povo de Deus, da aliança. Então, eu vi muitos comentários assim, só que eu falei, não tem como eu responder. A ótica é diferente. Sim. A forma de enxergar a escritura é diferente. Não dá para eu, num comentário de um vídeo... Não gente, como. Se você está aqui hoje, você já está conectado a Kadosh Baruch Hu. A sua alma já ouviu esse chamado. Você já está retornando. É que às vezes a gente fica esperneando, querendo ter... uma vida achando que é melhor, né? Sabe? E a Kadosh Baruch Hu nós temos muito mérito, porque nós não nascemos num lar, desde sempre fomos religiosos. Então, é um grande esforço para a nossa vida. Né, como todos aqueles que quiseram estar conectados, ter essa aliança. Só que a partir da hora que a gente tem uma aliança, a gente também tem regras. No dia que o senhor casou, o senhor não falou, bom, daqui agora. Exatamente. Não é? A gente tem regras, não é assim, eu vou ter uma aliança e vai estar tudo de qualquer jeito. Não dá para ter aliança com o Todo-Poderoso, bendito seja, e andar como gentios. Agora a gente já não é mais. A gente tem que andar desse jeito aqui. Não sou mais solteiro, agora eu sou casado. Agora eu tenho uma aliança. Com a Kadosh Baruch Hu. Né? Olha que coisa linda. Isso é lindo, que essa figura de linguagem que ele usa com o marido, com a esposa, ele usou com Oséias. Sim. Ele usou... ele usa com Israel, com o profeta Yeshayahu, Isaías, dizendo que ele casou com o povo e que Israel é sua esposa. E através desse relacionamento gerou uma criança, um filho, que fala lá em Apocalipse, e tinha uma mulher com 12 estrelas na cabeça, estava grávida, prestes a dar à luz um menino, e esse menino foi o Mashiach, né? Foi fruto do relacionamento do Eterno com Israel, tá? É uma figura de linguagem que o Eterno diz. Nós temos uma aliança com o Eterno, então nós seguimos uma regra. Né? Você pode pegar o livro de Oséias, você vai entender tudo que eu falei aqui. O livro de Oséias, o livro de Ezequiel, que foram profetas que profetizaram para as tribos perdidas. Né? Então, gente, o conceito das tribos que estão perdidas, estavam, porque o Eterno, desde a morte do Mashiach, ele está trazendo, essa é a missão do Mashiach, trazendo de volta e unindo. Tanto é que nós temos aqui em Atos... Tiago citando o profeta Amós sobre a reconstrução do tabernáculo de Davi, incluindo as nações. Nós temos em Apocalipse a restauração das tribos. O livro de Apocalipse menciona as tribos de Israel sendo seladas.
Em Apocalipse 7, do 4, 8, as 12 tribos sendo mencionadas na redenção final. Então, existe uma profecia em Jeremias 31, como eu citei aqui da Nova Aliança, de trazer as tribos dispersas de volta para dentro dessa aliança, né? Em Oséias 1, como eu citei aqui, Ezequiel 37, João capítulo 10, o Machia dizendo assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, ou seja, ele está trazendo das nações e juntando as suas ovelhas. Isso aí eles não entendem também. Estou trazendo as ovelhas. Eles pensam que é o povo que está no mundão, tem que levar para a igreja. Não é nada disso. Não tem nada a ver. Ele está juntando, trazendo as 10 tribos que estavam nas nações. Né? Agora vocês estão aprendendo como que funciona. Tem que ter Torá para você fazer parte da aliança. Sim. Nós vimos em Jeremias 31 que a Torá ela está sendo escrita no coração. Por isso que a gente tem esse amor. É um amor. A gente cumpre não por obrigação. Não. É por amor, por temor, por amor ao Eterno. Né? Nós cumprimos. Sim. Então essa é a lei escrita nos nossos corações. Então aqui está o cumprimento profético disso. O Eterno está trazendo de volta. Ele está usando o Machia para trazer os gentios. E o amor que a gente tem uns pelos outros também, né? Exatamente. Roxa, assim, é um tempo assim, sabe? Que a Hashem decidiu, vou juntar esse povo, as almas, essa profecia. E a gente pega um amor nas pessoas que Sim. parece que a gente não conhece, mas na realidade eu acho que é da mesma tribo. Sim. E vem, e a gente pega um amor mesmo aquelas de longe, que às vezes a gente não conhece, mas que nós já estamos conectados. A Kadosh Baruch Hu trouxe para estar junto com a Torá, para estar conectado, para ter bênção. Porque a gente não é mais gentil. Nós não estamos mais lá. Exatamente. Você precisa entender isso, esse conceito de que você que está adentrando a aliança, você não é mais gentil. Não é. Aí você fala assim, não, mas eu vivo pela nova aliança, como eu expliquei aqui o conceito. Sim. Em Jeremias e em Hebreus. Não, o Eterno não fez aliança com gentios. Os gentios entram, são enxertados em Israel e participam da aliança. Tá? É assim que o Eterno traz o seu povo. É assim que o cumprimento profético das 12 tribos reunidas novamente, como as madeiras, né, que Ezequiel estava segurando. Tanto é que a Nova Jerusalém ela tem 12 portas. E nós entraremos pelas portas. Você fala, mas eu não sei que tribo que eu sou. Não tem importância. O Machia vai nos chamar de dentro da cidade e nós vamos entrar pela porta da nossa tribo. Aí lá ele vai falar a nossa tribo? Vai falar a nossa tribo. E quem está na tribo cumpre Torá, porque já pensou alguém que não cumpre... Como que em Israel houve muitos profetas que profetizaram porque não cumpria a Torá e uma parte cumpre e outra não? Não existe isso. Então, se você quer entrar pelas portas, Machia te chamar, vem cá, fulano, chama pelo nome. Vem a sua tribo essa, começa a andar certo, porque lá vai ter o grande Shabat do Senhor. E quem vai participar? Aquele que guarda o Shabat, cumpre o Shabat, porque se você não sabe nem o que você vai fazer na mesa, como que você vai participar com o seu Machia? Verdade. Não é? Exatamente. O grande Shabat, que está se aproximando, 6.000 anos aí, ele vai chamar, é o grande Shabat. Então, quem vai? Você nem gosta de Shabat? Hasve Shalom. Então, vamos aprender logo, fazer halá, que aí nós vamos ter lá o templo, vamos levar as nossas halotes, vamos estar junto com Machia. E aí nós temos que saber o que fazer, como nos comportar, porque nós somos filhos. E o filho sabe se comportar mesmo. Na mesa do Shabat. É verdade. Que nós vamos participar com todo poderoso bendito seja. Sim, verdade. E aqui a gente consegue entender melhor sobre essa questão das tribos perdidas, né? Que é o assunto que a gente está tratando, que muitas pessoas não entendem. Né? E quando você começa a entender isso, você vê que o Rabino Shaul usa o profeta Oséias lá em Romanos capítulo 8. Né? E ele aplica a profecia de Oséias, que é para as 10 tribos, ele aplica aos gentios que estavam retornando, que estavam entrando na aliança. Então, o próprio Rabino Shaul entendeu isso, que esse movimento de que os gentios estavam se voltando para o Eterno, se convertendo ao Eterno, era o cumprimento profético de Oséias capítulo 1. Né? E de Ezequiel também 37, de Jeremias, enfim. Ele entende isso porque ele cita isso.
né? Então não é algo que a gente está criando, é algo que está na Escritura Sagrada. É porque você acha que o que é mais valioso é de Mateus a Apocalipse. Mas não é. Mas não é. Não, mais É valioso é aqui. o e-mail. Mais valioso é isso aqui, eu deixo o resto para trás. E não é. Não é. Como que você vai viver? Por isso que tem tanta confusão, assim, né? O que é e o que não é, e o que não é pecado. Muita. Né? Tem muita confusão disso. O que é e o que não é pecado é quando você vive só pela Bíbliazinha azul que o pessoal dá, né? Aí você não entende o que é e o que não é pecado. O que você pode e o que não pode fazer. Eu já me deparei com muitas pessoas. Fala, será que isso é certo? Será que isso é errado? Isso é certo, isso é errado? Eu falei, gente, o que é certo e o que é errado está na Torá. Tá tudo lá. Tá tudo lá, gente. E não acredita na gente, não. Vai procurar a Torá. Agora, não é no e-mail, né? Vai lá no texto original. Exatamente. No e-mail a gente dá até uma mudadinha, né? Não é na mensagem quer. do WhatsApp, não, no e-mail. É lá na Torá. Porque os talmidins estudavam Torá, pregavam Torá, se apegavam à Torá e ensinavam isso para os gentios que Tem estavam... bastante coisa ainda ou podemos contar aquela outra profecia? Pode? Qual outra profecia? Aquela profecia boa? Pode, pessoal? pode. Tem muita coisa aqui. Não, aqui já tá... Gente, eu vou... Agora vocês vão ouvir uma profecia boa. Pelo menos eu profetizei muito. O Orochi também ficou contente com a profecia. Demais. Vocês nem sabem, viu? Vou contar. Uma coisa séria aqui que eu tenho para falar para vocês, né? Nós estamos bastante pessoas, obrigado. Aqui no Shema Israel, as pessoas que me conhecem até é meu jeito, eu sou assim. Eu não sou um personagem. Eu não sou uma pessoa que tem essa postura aqui, lá fora tenho outra. Eu não sou uma profissional da Torá. Eu sou assim, aqui fica assim. Quem me conhece, eu sou aqui assim, eu sou no mercado, se me encontrar, eu sou na rua, eu sou na minha casa, desse jeito. E eu tenho muito respeito, eu prezo muito você que me ouve. Eu escuto, sabe, bastante pessoas falando assim, eu me inspiro, aí eu falo, é responsabilidade. E aqui no Shema Israel, muitas pessoas me perguntaram assim, por que você não arruma patrocinador? No começo, porque todo mundo estava velando. Será que essa Rivka vai para frente? Vamos ver como que é isso. Mas Baruch Hashem, meu sócio, falou, vai para frente. Nós estamos aqui já quase um ano. E ainda assim, aí as pessoas começam a procurar, né? Patrocina. E eu tenho muito compromisso. Primeiro com a Hashem, com a Torá e com você também. E eu, por exemplo, como que eu ia falar de uma pizza... E pegar um patrocínio, é bom, eu gosto de dinheiro, viu? Não sou anjo. Sim, nós gostamos de dinheiro. No judaísmo é brahá. Brahá. Então, mas tem coisas que a gente não negocia, né, Rush? Não dá para negociar. Aí eu falei, como que eu vou pegar um patrocínio e vou falar assim, pizza tal, talvez até a pizza é boa. Não é isso. Por exemplo, eu tenho um amigo, uma pizzaria perto do nosso prédio, mas eu não como, ele sabe, eu vou lá para comprar água com gás, que eu sempre gosto, sempre acaba, eu sempre vou lá buscar. Para que vai ter porco, vai ter calabresa, quer dizer, que hipocrisia minha, né? Então, hoje, quando eu falo de alguém aqui, quando eu falo da carne Jacó, quando eu falo da livraria aqui do chá, eu quero falar da Aqua Quest, ela me mandou essas coisas, mas eu quero ter tempo. Hoje eu quero falar o que eu pedi muito para a Shen, a nossa produção que está no celular, vai trazer aqui. Longe, gente, longe. Vai trazer aqui. E aí essa é uma amiga, porque eu conheço ela. Ela falou assim, quanto custa para você poder tal, tô começando? E eu falei para ela, nada. Eu acho que a Cris está aí ouvindo. Nada. Nenhuma das pessoas que vieram, que eu falei aqui, Roxi, eu nunca cobrei R$1. Nenhuma. Todas elas foram extremamente abençoadas e eu agradeço a Kadosh Baruch Hu, porque eu fui um canal de bênção e é isso que nós devemos ser. Verdade. Né? Para que o Diego abrisse muitas pessoas aí que estão comendo kasher, cumprindo mitzvah, muitas pessoas que foram abençoadas e eu peço, Hashem, o senhor me autoriza? Quando ele me autoriza, eu falo, então eu quero que essa pessoa seja muito abençoada, porque isso daí é o canal para mim de bênção. E as pessoas, eu falei para ela, não, nada, eu falo com prazer. Para mim, eu pedi, porque
quando a gente tá vivendo com Torá, é muito difícil você achar um restaurante, pelo menos aqui em Barueri, eu desconheço, uma pizza kasher. A gente não vai em pizzaria normal. Não vai. Então é muito difícil. A gente faz ou vai na casa de alguém que faz melhor que a gente, né? E fica feliz. E ela tá abrindo uma pizzaria, chama Pizzaria Mitzvah. Vamos colocar ali a Cris. Aí ela falou assim, então eu vou mandar uma pizza. Ela tem hamburgueria, hambúrguer. Gente, sabe quantos anos faz que eu não como um lanche? Eu vou mostrar pra vocês, só que essa eu vou comer sozinha. O hambúrguer, né? Ela não faz massa com queijo, porque, por exemplo, tem alguém que talvez não mistura. Eu já não como carne com queijo. Então ela falou assim, olha, minha massa... Ó, gente, fala a verdade, isso aqui, ó, nós pro judeu... Baruch Hashem. Não é... O Orochi já pegou correndo Baruch aqui do Hashem. telefone. Olha, gente, fala sério. Eu vou abrir só pra vocês ficarem com vontade. Que é isso, gente? Vocês estão vendo? Cliente assíduo já. Olha aqui. Isso é uma brahá. Então, eu conheço ela, conheço o esposo. Eles compram carne da Carnes Jacó. Tá no iFood, atende... Tá? Então, a região aqui, ó, Barueri, Carapicuíba, Alphaville, Osasco, você de São Paulo. Gente, isso é uma grande brahá. Pizza, já mandei aqui por hoje. Vou abrir aqui. Agora, por que eu tô fazendo tudo isso? Ela me falou, quanto que é? Eu falei, nada. Não é para todo mundo que eu faço, que eu tenho responsabilidade. Jamais vou falar para vocês de algo, né, que não seja kosher, que eu não ponho na minha mesa. Eu não quero pôr na sua. É meu princípio. Eu só falei para ela, olha, quando você puder, nós temos um projeto chamado Israel. E nós estamos adquirindo um estúdio móvel. Abençoa com uma sedaká, né? Seu coração. E talvez você que está sendo alcançado. O pessoal também é difícil da sedaká, viu, Roxo? Porque os crentes faziam campanha. Os ortodoxos dá muito. E os que estão aqui não entenderam nada, eu acho, sobre isso. Sedaká é muito importante. Muito importante. Então, a gente pede para que você ajude. Eu não sei se tem o Pix aí, se tem um QR Code. Eu não gosto de pedir. Eu não gosto. Mas a Shem me põe nessas provas também, porque, de uma certa forma, eu sou orgulhosa. Isso é uma coisa que eu tenho que corrigir desde sempre. Meu pai de saudosa memória, ele só falava isso pra mim. Você tem 2 defeitos. Falar só... Você não tem medo. E o medo, às vezes, é bom, porque ele nos livra de problemas. Meu pai falava, é verdade. E você é orgulhoso, porque quando eu tenho, eu vou lá e me viro. Só que, às vezes, Hashem me põe para me ensinar certas coisas e para dar oportunidade de você que foi alcançado com a Torá, poder nos ajudar para que nós possamos ter o quê? Um estúdio móvel para levar mais luz de Torá para você. Sabe, quando a gente entende o judaísmo, outro dia eu ajudei uma escola ortodoxa que estava pedindo para os alunos. Aí uma pessoa falou assim, mas sua filha nem lá estuda, você não vai... Eu falei, não, mas talvez lá está o filho de alguém que vai ser um grande rabino de um neto meu. É isso que nós temos que pensar, não é só em mim. Sabe? Eu fui alcançada também por uma câmera, talvez você também foi. E as outras pessoas? Nós estamos falando aqui das tribos perdidas. Talvez a falta da sua sedaká está impedindo que alguém seja alcançado. Gente, isso é forte. Então aqui eu nunca coloquei... Gente, olha o que é isso hoje. Que brahá, hein? Olha isso aqui, gente. Fala sério. Isso daqui foi profecia minha, porque eu pedi tanto. E tanta coisa vai ter aqui em Barueri. Barueri é uma terra de luz. Aqui nós já começamos com hambúrguer, com essa pizza. Tá cheirosa, né, Luz? Tá demais. Tá demais, olha isso aqui. Vai ter um lugar de distribuição de carne e muitas coisas boas. Então... peça para Cris. Outra coisa, você tem um bar mitzvah, você tem algum evento na sua casa que vai reunir pessoas, chame ela. Ela cozinha divinamente. Vai começar com coxinha, salgados. Isso é muita brahá. Então, você tem o telefone já dela aí? Baruch Hashem. Liga para ela. Rosh, vamos acabar dando provando? Opa! Olha, gente, essa daqui é de costela e essa aqui é de frango.
Eu quero a de costela. Baruch Hashem. Cris, Baruch Hashem pela sua vida. Para mim é muita bênção que você seja abençoado. Você seja abençoado, esse é meu desejo, sabe? Que você seja, assim, um referencial aqui em Barueri de pizzaria, de lanches, de comidas kasher. E que a mitzvah, sabe? Eu penso assim, ó, cada um que for consumir um lanche, uma pizza sua, uma pizza mitzvah, que você está nos ajudando a cumprir uma mitzvah, eu também tenho mérito. É assim que eu penso. Por isso que eu falo para vocês, nos ajudem. Cada alma alcançada com uma câmera, você também terá mérito. Sim. Então, a partir de hoje, todo mundo que cumpriu uma mitzvah de comer kasher, eu também tenho mérito com as coisas da crise. Que ela continue assim, se esforce e que ela venha a ser muito próspera. Há mais alguma coisa, Rush? Olha, quero mandar um abraço aqui. Estava participando bastante, né? O bastante. Né? O Robert é uma benção. O Robert é uma benção. Baruch Hashem, teve bastante comentário dele. Bastante, aqui. Gente. Teve de outras pessoas, mas ele está assíduo aqui. Ele é do nosso grupo chamado Israel. Ele nos ajuda, colabora sempre aqui conosco. Não, muito bom. De longe, o menino, uma benção, tá ali firme. E eu creio que a Kadosh Baruch Hu há de abençoar muito a vida dele. Amém. Que eu possa um dia ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E eu também. Mais alguma coisa, O dia que quiser vir na nossa Beit aqui em Carapicuíba, as portas estão abertas. É só me chamar no WhatsApp que as portas estão sempre abertas aí para vocês que querem estudar Torá, querem aprender Torá. Quero mandar um abraço aqui. Quero desde já agradecer a todos, né? Quero fazer minhas considerações finais. Quero agradecer a todos que puderam dedicar o seu tempo aqui a estar com a gente nessa live, falando sobre Torá, aprendendo um pouco mais do Eterno, de Akadosh Baruch Hu, que eu acredito que o Eterno possa ter me usado aqui nessa noite, né? Para esclarecer algumas coisas, né? Porque a gente estuda bastante, né? A gente não cai de paraquedas nas coisas, a gente estuda. E toma muito cuidado com o que estuda, porque tem muita coisa. Quando você vai na internet, gente, internet é terra de ninguém. Ninguém. Tem muita coisa, né? Então, a gente sempre toma muito cuidado, tá? Com o que vai ensinar na Kehilá. Então, sempre eu falo para as pessoas, se quer aprender, procura uma sinagoga, né? Se inclui ali com as pessoas, né? Se aproxima, você vai poder conhecer cada um, né? Ter um relacionamento bom. Isso é muito importante, tá? Então, quero agradecer a todos. Agradecer também a Arifka por mais uma vez ter aberto espaço. Eu gosto muito de estar lá na sua Kehilá, na sua sinagoga. Gosto muito que o senhor venha aqui. Um abraço para a esposa dele. Manda um beijo para sua mãe. Isso. A sua irmã também. Quero mandar, sim, um abraço para ela. Minha mãe é uma mulher espetacular. É espetacular. Gente, ela recebe a gente lá. Sei lá, parece que a gente tá em casa mesmo. Ela é demais. Ela é sensacional. Ela, minha irmã, todos o pessoal ali da nossa Kehilá, Beit Shuvá, a todos, né? Não vou citar nomes aqui, senão eu vou esquecer de alguns. Isso. Então, quero mandar um abraço para meus filhos, que provavelmente estão assistindo também. E para o meu pai, que está lá no Ceará, que ele sempre assiste a gente. Ele mora lá no Ceará e sempre assiste a gente de lá. Mandar um abraço para todo mundo aí que tá aqui ligado com a gente. Baruch Hashem, eu também quero agradecer o Roshdam. Já é um amigo muito especial e querido. E a todos. Eu fiquei feliz que hoje nós, assim, Ganzul Letová, tudo é para o bem. Nós atrasamos, né? E a gente fica um pouco, assim, né? Falando, meu Deus, o pessoal já tá, né? Mas a Simone Rezende, ela mora lá nos Estados Unidos, ela é do nosso grupo, uma querida, e ela falou assim, Baruch Hashem atrasou, agora eu vou entrar junto com vocês, porque ela tá 2 horas para trás. Ganzul Letová, meus queridos, tudo é para o bem. A gente sabe de todas as coisas. Ó, o nosso QR Code tá aqui. Eu vou colocar aqui o Pix, porque o pessoal fala, eu tô assistindo com o celular, eu não consigo coisar o QR Code. Vou escrever aqui. Nos ajude. Agora vai ter um congresso lá no Rio de Janeiro, na Beit Miklat, lá do Rav Shemuel. O Rabino Maurício me convidou para estar lá. Não é aberto, gente, não é, sabe?
são só ali para as pessoas que estão, né, participando, envolvidas, mas vai ser transmitido pelo YouTube. Aí ele me convidou, eu falei, gente, ó, se a gente tivesse a câmera, eu ia conseguir transmitir para todo mundo através aqui do canal, todo o congresso, os bastidores. Outra vez eu fui aqui em São Paulo, sabe aquilo que você não vê, que a gente está ali? E a gente queria transmitir. Então, isso é bênção. Né? Eu já fui naquele lado do Roche, poderia estar transmitido para que você visse. Toda festa de lua nova eu vou no Roche Nenê, maravilhoso. Sabe, gostaria de estar transmitido. Então, é para alcançar mais almas para Kadosh Baruch Hu. Vou colocar também aqui o Pix para você que não consegue. Quero mandar um abraço também pro vosso esposo. Ah, tava aqui, ó, mandando, tava aqui escrevendo. Yosef Baru, um abraço. Né? Já deve estar com medo, falando, será que vai sobrar pizza para mim? Quero mandar um abraço para ele, pro Rabino Reski, que provavelmente também deve estar assistindo a gente. Um cordial shalom! Um cordial shalom. Um abraço para ele. Acompanha sempre ele ali na rede social, tá muito Sim. ativo ali, Baruch Hashem, tirando as dúvidas, né? Sim. Colocando aquelas caixinhas de pergunta. Maravilhoso. Ontem fez uma brit do senhor de 75 anos. Olha que brahá. Brahá, eu até compartilhei, né? Ele tá precisando vir aqui e para falar um pouquinho da sinagoga aí, que ele está começando, de tantas riquezas que ele passa para nós. Olha lá, olha quem chegou ali, Roche. Tá com medo de ficar sem pizza. Com medo de ficar sem pizza. Eu tava mandando um abraço para ele aqui, ó. Tá vendo? Um abraço pessoal também da Beit Shalom, pro Rabino Yosef Ben Levi, também quero mandar um abraço para eles. Baruch Hashem, um abraço a todos. Gente, semana que vem eu vou falar. É lindo, né, Roche? Demais. De cobre. Tira a placa de celular maravilhoso. Um pessoal que tá na Techuvá também, lá do sul. Baruch mandou Hashem. Esses presentes. Mas semana que vem eu vou falar porque já eles... compartilha também o contato, né? Vou. A esposa já tá de olho ali já. Olha lá, olha lá. Gente, a do celular é demais, viu? Que tira todo... E uma... Ó aqui, ó. Hoje eu vim. Fala sério, gente. Minha cara. Baruch Hashem. Vou sim. São irmãos nossos. Um abraço para eles, gente. Gente, assim, eu quero falar com calma, com muita calma. Bom, a nossa pizza, Roche, pode pegar, vai, uma mordida. Eu vou. Gente, ó, vou dar já propaganda aqui, tá, gente? Você não desliga não, tá bom? Nós vamos aqui comendo, vocês vão aí pensando em ligar pra Cris, que dá tempo, iFood, liga pra ela e pede a sua. Ó, beijo no coração. Semana que vem tem mais. Podcast comigo, Fernanda Rivka, programa Shema Israel. Amém, Baruch Hashem. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol ni'ab devarut. Amém. Amém. Olha, vamos ver, eu vou te falar se tá bom ou não. Tira uma foto. Gente. Então é só vocês. Pensa num negócio bom, ó. Beijo no coração.